Vamos treinar mais um pouco, tá bom? Então, eu tenho aqui na letra B, raiz quadrada de 200 mais, raiz quadrada de 500 mais, raiz quadrada de 8 menos, a raiz quadrada de 45. Nós observamos que os radicais não são semelhantes. Então, do jeito que está, não dá para somar. Mas acontece que são números grandes e provavelmente, aliás, com certeza, né? Se você fatorar cada um desses radicandos, você vai conseguir extrair fatores do radicando. É o que eu vou fazer então, tá? Agora, nessa raiz quadrada de 200, tem uma maneira mais fácil e mais rápida de fazer isso, em vez de fatorar o 200, porque 200 é um número grande, e quando você fatorar vai dar um bocado de coisa, né? Então, qual é a maneira mais fácil? Lembra que numa aula anterior eu falei para vocês que todas as vezes que o número terminar com 2 zeros, você pode transformar isso aqui em vez de 200, você pode transformar em raiz... Nossa, ficou grosso. Peraí. Você vai poder transformar isso em raiz quadrada de 2 vezes 100. 200 é a mesma coisa que 2 vezes 100. A raiz quadrada de 500, você também pode fazer isso. 5 vezes 100, tá? E aí, a raiz de 8 e a raiz de 45, você pode fatorar também. Mas se quiser continuar nessa linha aqui, ó, 8 é a mesma coisa que 4 vezes 2. E 45 é a mesma coisa que 9 vezes 5. Então, vai dar para fazer. Mas eu vou fazer a decomposição, tá? Então, vamos lá. 8. Vou fatorar 8 por 2, dá 4 por 2, dá 2 por 2, dá 1. Como o índice é 2, eu vou colocar no funil dois números iguais. Então, esse 2 saiu da raiz e o outro 2, esse aqui, ficou dentro da raiz, tá? Vou fazer a mesma coisa com o 45. 45 por 3 dá 15, por 3 dá 5, por 5 dá 1. O índice é 2, ele manda colocar dois números iguais no funil. Esse 3 saiu da raiz e o 5 vai ficar lá dentro, tá? Bom, fatorei o 8 e o 45, agora vamos arrumar isso aqui, tá? Nós aprendemos uma propriedade dos radicais. Quando aqui dentro é uma multiplicação, a gente pode separar, né? Então, vai ficar a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 100. Aqui também eu vou separar a raiz quadrada de 5 vezes a raiz quadrada de 100 e vou repetir isso aqui. E aí, a raiz quadrada de 2 não tem raiz exata, mas a de 100 tem. Qual a raiz quadrada de 100? É 10. Então, eu já vou colocar o 10 na frente da raiz de 2, tá? Raiz quadrada de 100 é 10, 10 raiz de 5, e repete o resto. Pessoal, nós temos aqui 4 termos, é uma soma de 4 parcelas. Mas nós temos aqui raiz quadrada de 2, aqui raiz quadrada de 5. Eles não são semelhantes, não podem ser somados. Mas tem outra raiz de 2 e tem outra raiz de 5. Então, essa raiz de 2 aqui, eu vou poder somar com esta raiz de 2. E esta raiz de 5, eu vou somar com esta raiz de 5. Então, eu vou arrumar isso aqui para a gente ver como é que fica, tá? Então, vai ficar 10 raiz de 2 mais 2 raiz de 2. E agora o laranjada. Mais 10 raiz de 5 menos 3 raiz de 5. Então, eu não posso somar tudo, mas eu vou somar os semelhantes, os radicais semelhantes, que são esses dois eu vou somar e eu vou ficar com 12 raiz de 2. E vou somar esses outros dois. 10 menos 3 dá mais 7 raiz de 5. Agora, eu não posso somar mais, porque raiz de 2 com raiz de 5 não posso somar. Então, acabou aí, tá? Dá para fazer mais um, dá tempo. Então, eu passei essa letra C aqui, olha. Raiz cúbica de 125x elevado a 4y. Eu vou ter que fatorar o 125, tá?
Então, vamos fatorar. 125 dá para dividir por 5, que dá 25, por 5 dá 5, por 5 que dá 1. Olha, o índice é 3. Isso significa que eu vou colocar os 3 números dentro do funil. Esse 5 vai ficar do lado de fora, tá? Então, esse 5 vai ficar do lado de fora, já colocamos. Não vai sobrar nenhum número dentro da raiz. Então, vamos ao x4. Vamos arrumar o x4. O x4, o que eu vou fazer com ele? Eu vou dividir o 4 por 3. Lembra que eu já ensinei isso? 4 dividido por 3 dá 1. 1 vezes 3 dá 3. 4 menos 3, 1. Esse 1 vai ser o expoente do x que vai sair da raiz. E esse 1 é o expoente do x que vai ficar dentro da raiz, tá? Então, eu já vou arrumar. Como é que vai ficar? X elevado a 1 fora, e lá dentro, um x e o y também, porque o expoente do y é 1, ok? Então, agora eu vou fatorar o 27. 27 dá para dividir por 3, que dá 9, por 3, que dá 3, por 3, que dá 1. 3 números iguais no funil, os 3 saem. Então, 3, o x4 é do mesmo jeito, eu posso aproveitar a conta, vai ficar x, y lá dentro. E agora eu vou fatorar o 8. 8 por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. 3 números iguais dentro do funil, quem sai? O 2. Então, vai sair 2x, e lá dentro vai ficar raiz cúbica de x, y, tá bom? E aí, pessoal? Esse aqui eu não queria que fosse lá para baixo. E aí, agora, olha só, o que eu tenho? Radicais semelhantes. Raiz cúbica de xy, raiz cúbica de xy, raiz cúbica de xy. Então, dá para somar, né? E eu vou somar o que tem fora só. Então, vamos somar 5x menos 3x menos 2x e vou repetir a raiz cúbica de x, y. Caramba, quanto que dá 5 menos 3? 5x menos 3x dá 2x. 2x menos 3 menos 2x, isso aqui dá 0. 0 multiplicado por qualquer coisa dá 0. Resultado aqui é 0. Porque 0 multiplicado por qualquer coisa, até por um radical, o resultado dá 0. Beleza? Então, vamos ao próximo. Dá para fazer mais um. Eita, tem uma fração. Eu não posso somar porque não são semelhantes. Então, eu vou começar fatorando. Vamos fatorar o 12. Por 2 dá 6, por 2 dá 3, por 3 dá 1. 2 números iguais no funil, quem sai? 2. Então, aqui eu vou colocar 2 raiz de 3. Vamos fatorar o 75. 75 dividido por 3 dá 25. Por 5 dá 5, por 5 que dá 1. O 5 vai para o funil, quem sai? O 5. O 3 fica dentro da raiz. Lá embaixo já tem um 2. Vou fatorar o 147. 147 não dá por 2 porque não é par. Mas se eu somar 1 mais 4 dá 5, 5 com mais 7 dá 12, 12 dá para dividir por 3. Então, quanto que dá 147 dividido por 3? Pego o 14, dá 4. 4 vezes 3, 12, sobram 2. 27 por 3 dá 9. 9 vezes 3, 27. Então, aqui dá 49, que dá por 7, que dá 7 por 7, que dá 1. O 7 vai para dentro do funil e sai da raiz. Então, 7, raiz quadrada de 3. Olha só, todos os radicais agora são semelhantes, tá? Então, aqui eu posso somar. E quando eu somar, 2 raiz de 3 com mais 5 raiz de 3 vai dar 7 raiz de 3. E aqui embaixo, você tá vendo que tem um 7
7 raiz de 3 também, ó. Então, eu posso fazer tchuf com 7 e tchuf com a raiz. O que sobrou lá em cima? 1. Quando eu corto tudo, pessoal, quando eu faço a divisão de um número de cima por um de baixo, quando eu faço 7 dividido por 7, o resultado dá 1, tá? Raiz de 3 dividido pela raiz de 3 também dá 1. Então, lá em cima sobrou 1 e embaixo 2 vezes 1, 2. Esse é o resultado.